Saudações esportivas. Continuo pedindo a sua ajuda para me ajudar aqui no canal Toque de Crack Esportes. Preciso muito do seu apoio. Nós da mídia alternativa, precisamos muito porque o YouTube não está repassando as nossas notificações, mensagens, etc. Então peço a você que nos siga aí, toque o sininho, compartilhe, se inscreva no canal Toque de Crack Esportes. Bom, eu não gosto de falar nesse tipo de assunto agora. Casemiro versus torcida do Palmeiras. Galvão Bueno versus torcedores. Isso na internet, tá? Ontem na internet foi uma coisa terrível. Foi uma baixaria horrorosa. Felipe Melo contra a torcida do Fluminense. Eu acho que o torcedor do Fluminense, como de qualquer clube, tem que ter educação, respeito, porque ali está um pai de família. Eu estou defendendo o Felipe Melo sim, porque é um cara que se empenha, trabalhador, é um cara honesto. Não é o que a torcida do Fluminense está dizendo. Mauro César Pereira contra Renato Maurício Prado. Também via internet. Feio, horrível, isso entre jornalistas. E mais uma vez o Jorge Jesus tumultuando o ambiente do Flamengo, com propostas para Bruno Henrique, Gabigol e Diego Alves. As propostas estão chegando, há quem diga que não é verdade, mas elas estão chegando, e o Jorge Jesus está tentando tumultuar ou arrumar um tumulto contra a torcida do Flamengo, que já está aí pedindo a saída de Landim, de Marcos Braz, de Paulo Souza. A torcida tem que entender que o campeonato está começando, foi uma derrota normal ontem, tá? O Fortaleza precisava vencer, como o Goiás venceu o Botafogo ontem. Então não está na hora de fazer tumulto, não. Mas eu queria falar hoje do Estatuto do Torcedor. Eu vou ler aqui, porque o Estatuto do Torcedor ele foi criado em 1998, através da lei, vamos ver aqui, eu estou com ele aqui, é Lei 10.671, de 15 de maio de 2003. E ontem eu vi reclamação de torcedores dizendo que não sabem de nada que acontece nas competições, não sabem como são organizadas, por que muda a tabela, por que muda jogo, por que muda horário. E aí, aqui está o motivo por que muda, porque o Estatuto do Torcedor não é o seguinte: capítulo 3, artigo 9º, artigo 9º do regulamento da competição. Diz o seguinte: é direito do torcedor que o regulamento, as tabelas da competição e o nome do ouvidor da competição, todo jogo tem que ter um ouvidor dentro do estádio, sejam divulgados até 70 dias antes do início da competição, na forma do parágrafo do artigo 5º. Artigo 9º também. É direito do torcedor que o regulamento, as tabelas da competição e o nome do ouvidor sejam divulgados até 60 dias antes do seu início, na forma do artigo 1º, do parágrafo 1º do artigo 5º, redação da Lei 12.299 de 2010. Nos 10 dias subsequentes à divulgação de que trata o caput, o artigo anterior, qualquer interessado poderá se manifestar sobre o regulamento diretamente ao ouvidor da competição. O que isso quer dizer? Se o torcedor brasileiro não sabe por que muda a tabela em cima da hora, horário de jogo, local de jogo, viagens, etc., é porque ele não quer. Porque existe o Estatuto do Torcedor que obriga clubes,
federações e CBF a divulgar 70 dias antes o regulamento da competição. Isso não é feito. É obrigação dos clubes, e aí não é mais a federação, é os clubes, colocarem em cada estádio um ouvidor com uma mesa em local destacado, uma cadeira, e nessa mesa ter atrás dele o estatuto do torcedor, as duas escalações dos dois times, escalação de arbitragem e o Código de Defesa Civil do consumidor. Isso não é feito. Isso foi feito na década de 2000, quando começou o Estatuto do Torcedor, e de repente parou, não se faz mais. É exatamente, e o Estatuto do Torcedor também, mais lá na frente eu vou falar, ou amanhã ou depois, prevê sorteio de arbitragem 72 horas antes de cada partida. Aí alguém num grupo de WhatsApp diz assim, mas os jogos são um em cima do outro. Dane-se. Dane-se. Se tem jogo sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, é obrigação da CBF divulgar 72 horas, fazer o sorteio 72 horas, com transmissão de televisão, rádio, jornal, da arbitragem, dos árbitros de campo e agora, quando foi feito o Estatuto do Torcedor, não tinha o árbitro do VAR. Isso não é feito. Então, a culpa também é sua, torcedor, que não cobra os seus direitos. E o Estatuto também fala de questão de preço de ingresso. Não adianta ficar aí dizendo que no Allianz Parque o preço do ingresso é 120, está caro, que no Maracanã é 80, que em Minas Gerais é 220. Não adianta falar. Não adianta ir para a internet, para o Twitter, para o Instagram, para o Facebook, para o blog, para o Telegram, para tudo que é rede social e ficar falando ali. Tem que fazer valer a sua lei. Tem que cobrar dos dirigentes. Pega o Estatuto do Torcedor, procura na internet, Estatuto do Torcedor, imprime, bota debaixo do braço e leva para o jogo. Leva para o jogo. E obriga. Faz valer o seu direito. Não adianta reclamar que a CBF mudou o árbitro, a CBF escalou o árbitro, a CBF mudou o horário de jogo, a tabela do jogo, o dia, horário 22 horas e 30 minutos é horrível, 21 horas é horrível. Não adianta ficar falando na internet, não. Tem que falar com os dirigentes, tem que perder o medo, tem que peitar. Agora, a torcida organizada vai falar, não é só a torcida organizada, é o torcedor em geral. Tem que fazer valer o direito dele, cumprir o Estatuto do Torcedor, que não é cumprido. Fizeram um monte de estatuto aí. Estatuto do Torcedor, Estatuto do Idoso, Estatuto do Menor e do Adolescente, Estatuto da Mulher, fizeram um monte, só que nenhum deles é cumprido. E a culpa é de quem? Nossa! Minha não, porque eu bato sempre. Mas de vocês, torcedores. Paz e bem.